Estamos mais uma vez aqui nos estúdios da Agência Ômega, no programa DigoCast, o nosso programa de número 16, né? E estamos aqui falando com a Helena Pereira, ela que, antes de qualquer coisa, é uma amiga muito querida e de longa data, né? Que me acompanhou aí no meu crescimento profissional, levei muito puxão de orelha dela e por aí vai. Aqui, se a gente fosse conversar só sobre a vida, daria um programa de 10 horas, né? Mas tudo bem, é assim mesmo e a gente vai tocando em frente. Helena, seja bem-vinda aos estúdios da Agência Ômega, seja muito bem-vinda ao DigoCast. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos. Aqui. Ok. Boa tarde a todos. Foi interessante que você acabou de dizer, que eu puxei muito a sua orelha. Eu acho que todo mundo que está assistindo a live ali, que eu mandei o link, participou dessa parte aí de puxar a orelha. Eu acho que é a minha profissão A é profissão, puxar a a orelha. profissão da Helena, a real dela é a puxadora de orelha, né? Puxadora Mas de orelha. é isso aí. Helena, a gente está aqui para falar hoje um pouco da sua vida, para você contar para nós essa sua caminhada, né? De menina de Amambai, né? E até hoje escritora, né? E aí cheia de faculdade. Gente, eu nunca vi uma mulher que gosta tanto de estudar como a Helena, sabe? E acho isso bacana, acho uma história bacana aí de a gente publicizar, de mostrar, sabe? Porque ela tem um pouquinho do dedo da Helena em cada coisa que a gente vê aí e ninguém sabe, né? É isso aí. Helena, quem que é a Helena? Bom, eu digo, na verdade, assim, essa pergunta me foi feita recentemente. Eu nem nunca tinha pensado em quem era a Helena. E a primeira coisa é que, apesar de escrever poesia, eu não sou só isso, eu nasci poesia, porque o meu nome é Cândida Helena, Cândida em homenagem às minhas duas avós, a Maria Cândida Rodrigues Vilarinho e a Helena Amaral. Eu não nasci em Amambai, embora eu more aqui desde os 11 anos de idade. Eu nasci em Guia Lopes da Laguna, ali na região de Bonito. E eu digo que eu sou de Bonito da época que Bonito era feio. Hoje Bonito, Tem como bonito ser feio? hoje Bonito é a Camboriú do Mato Grosso do Sul. Mas eu sou da época que ninguém ia em Bonito, nem eu. Já fez poesia pra bonito? Ainda não fiz. E pra cidade que você nasceu? Para a cidade que eu nasci também não fiz. Entendi. Mas eu voltei lá bem recentemente, esse ano. Eu voltei em Guia Lopes da Laguna, até tirei umas fotos lá na entrada da cidade. E andei um pouquinho lá e percebi que a cidade ainda está do jeitinho que eu deixei. Só a casa que eu morava, que ela não existe mais. Mas foi um sonho realizado ter voltado lá. Depois que eu vim para cá, passou-se o tempo, constituí família. Eu tenho duas filhas que nasceram aqui, o meu netinho, que nasceu aqui em Ponta Porã, que é do lado. E sempre escrevi poesias, desde adolescente, assim, eu escrevia muito. Mas por questões assim religiosas, né, familiares, os meus pais não gostavam muito que eu escrevesse poesia, porque, né, vai deixar de trabalhar, de estudar, vai arrumar namorado, porque tinha muito disso de achar que poesia era relacionada a algo de oferecer estritamente para alguém. E comigo não funciona assim. Às vezes eu escrevo uma poesia de amor que ela é direcionada a mim mesmo, ou a um objeto, ou ao universo. Eu sempre penso assim que quando a gente escreve, e eu estava comentando com você, né? Essa questão de quando a gente escreve, eu transfiro os sentimentos para o papel. Agora, se ele é direcionado a alguém, se ele é para mim mesmo, aí é uma coisa muito subjetiva de cada um. Porque quando você escreve e que para o outro ler, né? Aí aquela poesia pode servir para ele e completar aquela pessoa naquele momento. Então, Exatamente. o escritor, o cara que faz poesia, a mulher que faz poesia, né? A pessoa que faz Uhum. poesia, às vezes ela tá pensando num universo que, que é simplesmente
fantástico, é de outro mundo, é uma coisa que Exatamente. é uma elucubração mental que você não tem como explicar. É uma Você ficção. é uma É uma ficção, ficção. mas Que que saiu expressa a que realidade. expressa a realidade. Exatamente. E ela vai servir para cada um Cada um de com uma a forma sua diferente. leitura. Isso mesmo. Cada um tem a sua leitura daquilo, assim como cada um tem a sua leitura da realidade. Uma outra coisa também que eu penso é que a gente lê com os olhos da nossa vivência, né? Sim, é. Então não adianta eu ler alguma coisa e não ter consciência que eu não vou conseguir entender, às vezes, o sentimento do outro. Porque às vezes você viveu num âmbito de maldade, de crueldade, ou outro você viveu num âmbito de amor, de paixão, ou outro simplesmente você teve a melhor vida que alguém poderia ter. Então, cada uma dessas pessoas vai ler poesia de uma forma De uma diferente. forma diferente. E a Helena, como que a Helena se formou poetisa? Então, essa história é bem interessante porque, assim, eu sempre escrevi poesias, tenho um blog que eu mantenho desde 2011, está bem desatualizado, porque por causa da pandemia, assim, eu deixei de escrever. Então, de 2019 para cá, eu escrevi muito pouco ou quase nada. Fiquei num momento de hibernação. Mas eu estava morando no Paraná e eu estava fazendo meu mestrado lá e eu estava passando assim por uma situação econômica bem complicada. Não tinha dinheiro e aí tinha um concurso de poesias que a premiação era em dinheiro. Falei, não, eu vou ganhar. Eu vou escrever e tal. Aí eu fui lá e me inscrevi no concurso. E aí eu fui esmorecendo. Falei, acho que não vou ganhar, né? Saiu a relação dos concorrentes primeiro colocado e eu tinha 3 poesias. Eu acho que eu escrevi umas 5. E aí eu tinha 3 poesias entre os 10 primeiros colocados. Tinha tema ou era livre? Era livre, era tema livre. Mas o meu sempre meu tema sempre na área do romântico, mas tinha uma que era uma desilusão, assim. Eu não vou poder falar poesia hoje, porque ela tem um problema ali com direitos, que não são meus, mas é porque ela vai ser publicada, então não posso falar hoje ela aqui. Mas aí tinha essa poesia, que era uma desilusão, as outras todas relacionadas a amor e tal. E aí era um dia muito chuvoso, eu fui sozinha, era longe, eu não tinha dinheiro nem para o ônibus. Aí convidei uma amiga minha e falei assim, eu não falo minhas poesias, né? Porque quando eu começo a falar, eu escrevo com emoção, então como eu começo a falar, eu choro. Falei, então você vai e fala para mim. Hoje é a Clarice, minha contadora. Ela foi comigo para falar minha poesia e eu fui lá. Aí tava ficando tarde, não tinha mais ônibus e aquele evento não acabava nunca, a premiação não saía. Eu falei, não vou ganhar, né? Vou embora. E eu comecei a sair, o pessoal, não, fica, o evento tá bom e não sei o quê, né? E eu, então tá, vou ficar. Fiquei lá mais um pouco e eu fui primeiro colocado nesse evento, recebi o dinheiro que salvou o meu mês. Foi assim que eu comecei na carreira de poetisa. E aí não parei de mais escrever. Ah, mas aí eu vou ter que perguntar, mas você escrevia antes? Eu escrevia. Eu tive poesias publicadas em jornal em Amambai no ano de 96, 97. Se não me engano, o nome do jornal era Correio da Fronteira. Eu não sei se está ativo ainda, mas não tenho essas poesias, não tive o acesso ao jornal, só sei que foi publicado. Hoje em dia, ainda folheando alguns cadernos em casa, eu acho poesias que eu escrevia. Estou recuperando, assim, procurando algumas. Encontrei 2 essa semana, de 95 e uma de 2002, parece. Achei nos cadernos lá, porque a hora que bate, assim, a vontade de escrever, é o papel que está na frente que vai. Se tiver um papel de pão, eu escrevo no papel de pão. E isso que agora ela é toda tecnológica, né? A Helena também tá no TikTok, viu, gente? Se vocês quiserem seguir a Helena, né? Helena, qual que é o usuário do TikTok?
Vixe, agora eu vou olhar aqui. Ah, depois. Eu não vou saber. Ah, mas Porque meu daqui a... usuário aqui, ó. Tô olhando. Peraí, só um pouquinho. Helena 103. Helena com H no começo e no final. 103. Isso, 103. E como é que a Helena vê digamos assim, esse mundo tem cada vez menos poesia, né? As Então, pessoas veem o mundo hoje de uma forma muito mais mecânica, mais automatizada, menos romantizada, ou a questão dos sentimentos hoje também, tem o Bauman que fala, né, que é tudo muito fluido, né, que a questão hoje é tudo muito transitório, passageiro. Como que a Helena vê esse mundo? A Helena vê isso nessa efemeridade, porque afinal, todos os escritores viviam uma vida efêmera, né? E exatamente. como a gente falava assim, a questão de escritor, eles fazem sucesso só depois que morrem, né? Exatamente. Eu tava vendo as poesias de Charles Baudelaire e ele critica muito a sociedade, né? A podridão da sociedade e tal. Ele era um crítico social e ninguém dava fé no cara. Hoje é famoso, mas só depois que faleceu, né? Na escola, eu estudava ali no Felipe. E a gente estava fazendo um trabalho sobre ele, e a professora, na época, eu não lembro o nome da professora, pediu para a gente escrever uma poesia no formato de Charles Baudelaire. E eu escrevi, nossa, ela espalhou pelo colégio todo na época. Então, assim, eu tinha já um apreço pela poesia. Eu não acho que a poesia o mundo é efêmero e fluido, mas a poesia é sólida, ela fica. Tanto que a gente vê aí Pablo Neruda, Paulo Leminski, Charles Baudelaire e muitos outros que permanecem. Se eles são muito lidos, nem tanto. Eu acho que falta trabalhar a poesia, falta cultura no mundo. Falta a gente cultuar a cultura. Legal. E o que você acha que falta hoje para fazer essa difusão de cultura? Eu acho que falta trabalhar isso na escola. Talvez a gente fala assim, mas falta tempo, mas eu acho que a gente pode trabalhar isso em matemática, né? A quantia de versos, a gente tem, né? A quantificação dos versos, o soneto. A gente pode trabalhar isso em história, a gente pode trabalhar isso em português. A gente não precisa trabalhar da forma que é feito na escola. É uma crítica minha. Eu sou professora de algumas graduações, né? E eu sempre fui muito crítica nessa questão desse ensino engessado e tradicional que a gente tem, que limita tanto o ensino quanto o aprendizado. Então, eu acho que se a gente trabalhasse um pouco mais a cultura, a construção disso na escola, a gente melhorava tanto o sentido de pertencimento das crianças, né? Que às vezes você, mas eu não vou ler poesia, mas por que você não vai ler? Não tem nada lá que eu quero. Então, eu falei assim, então eu vou escrever uma poesia que vocês querem, eu vou escrever sobre a origem de vocês, eu vou escrever sobre a Mambai. E é isso que é por isso que eu tô aqui hoje. A Helena, ela tem algumas poesias publicadas num livro, né? Isso. Que é o primeiro livro que ela participou, que foi, deixa eu ver Isso aqui, aqui. Crônicas, Contos e Poesias, Da né? cidade de De Paranaguá. Paranaguá, lá em 2014, Isso. né? Nós temos um segundo livro da Helena aqui, né? Educação e Estatística das Ciências Humanas, um ensino interdisciplinar com enfoque nas CTS, né? Cara, Ciência, tecnologia e sociedade. e esse aqui eu tive a oportunidade de fazer a capa desse livro também e escrever, né, a abertura do livro aí. Então, você vê, né? E o terceiro livro vem aí, né? Terceiro tá O chegando. terceiro tá chegando. O terceiro livro o nome dele é, cadê? A Mambai, tua história em versos. A Mambai, tua história em verso. Então a Helena, ela conta para nós do seu livro, vai, Helena. Então, esse livro ele vai trazer poesias que falam da história, parte histórico-cultural da região aqui. Vai falar sobre a Guerra do Paraguai, vai falar sobre o pôr do sol da cidade de Amambai, que é espetacular, que eu acho assim que é nosso.
né? Não só o pôr do sol, mas também o nascer. A gente tem, assim, um Mato Grosso do céu aqui, né? Eu E acho que o Mato Grosso do Sul tem o céu mais lindo do Brasil. exatamente, eu também acho. Isso aí eu não tenho dúvidas. E vai falar sobre a questão indígena. Nesse livro eu falo sobre os povos originários, sobre a questão da erva mate, a colonização pelos gaúchos, sobre as terras devolutas. Então tem política, tem regionalidade e tem histórias, né? Tem assim personalidades. E, Tio Domiro está nesse livro. e tudo em versos, né? Tudo em verso, poesias. Tudo em poesia. Vocês já pensaram? Alguém já imaginou contar a história de um lugar em poesias? Com poesias cronologicamente? Isso. Ajeitadinhas, bonitinhas? Helena, você tem alguma poesia que você queira declamar para nós? Ler para nós? Então, Ou você vai chorar também quando for falar? eu tentei pegar algumas, eu trouxe aqui algumas que talvez eu não chore. Vamos tentar. Então, antes de falar alguma poesia sobre este livro novo, eu gostaria de falar uma que é sobre saudade. Saudade de pessoas, às vezes, que já se foram. E às vezes, para não apagar da nossa lembrança, né? Então, essa aqui eu escrevi para minha avó. Dias de saudade. Todos os dias são lembrança. Todos os dias são páginas. Todos os dias são dança. Todos os dias são lágrimas. Todos os dias são sorrisos. Todos os dias são desafios. Todos os dias eu te preciso. Todos os dias são vazios. Todos os dias são distância. Todos os dias são solidão. Todos os dias são imensidão. E todos os dias são esperança. Bacana. Bacana mesmo. Ouvir poesia é gostoso. Então, é assim, cada linha da poesia é um pedacinho da minha avó. Porque assim, a gente estava lá na casa e a pouco ela pegava na minha mão e a gente dançava no meio da casa porque ela gostava, ela cantava algumas músicas em francês, em português, porque ela era portuguesa. E deixa uma recordação, e a gente não pode perder isso. A gente não pode perder a nossa origem. Né? Helena, você... Tá, vamos lá. Você quer mais uma? Vamos mais uma, né, Raul? Então vamos lá para agora uma romântica. Eita, nós, hein? Mas é romântica, não é? Depende da visão, né? Depende da leitura. É uns 50 tons de cinza. Não é 50 tons de cinza. Daqui a pouco um negócio meio... 5 tons, eu acho. Vamos lá. Ai. Sonho bom. Essa noite eu tive um sonho bom. Nós éramos 2 vultos ao luar. Num beijo que tirava o meu batom, na volúpia sexy de um dançar. Essa noite eu tive um sonho assim. Eu corria e me jogava nos teus braços, e teu cheiro encarnava em mim, os teus lábios decoravam os meus traços. Esta noite eu tive um sonho louco, num abraço você dizia que me amava, e assim, do seu jeito meio rouco, tremia de felicidade e chorava. Essa noite eu tive um sonho nosso. Eu arranhava tua pele quente, tua mordida esquecer não posso, desse ardor delícia inconsequente. Essa noite eu tive um sonho, que até parecia realidade. Do meu corpo amado e risonho, acordei imersa em saudade. Gente, o negócio se você for pensar para imaginar, dá uns tonzinhos de cinza aí. Dá uns 25 tons aí. Helena, mas você se formou em História, né? A primeira graduação sua foi História. Foi História. Eu fiz História na UEMS. E aí eu falei assim, acho que eu quero estudar Ciências Sociais, porque eu gosto muito disso. E comecei na Federal a estudar Ciências Sociais. Só que quando eu estava fazendo Ciências Sociais, eu também passei no mestrado. Aí eu fui fazer o mestrado, eu tranquei Ciências Sociais na época. Fui fazer o mestrado, mas aí uma colega minha, a Daniele, ela falou assim, vamos fazer pedagogia comigo, eu não queria estudar sozinha. Falei, vamos fazer. Aí eu não tinha passado no mestrado ainda. Aí eu fiz o vestibular
de pedagogia. E quando saiu o resultado da pedagogia, saiu do mestrado. Eu passei nos 2. Falei, vou fazer os 2. Aí, não sei se você lembra da minha situação econômica quando eu estava fazendo mestrado, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso economizar. Como que eu vou economizar? O RU da Federal paga R$ 1,50 o almoço e a janta, e era R$ 1 o café da manhã. Só que eu fazia mestrado no Instituto Federal. E o que tinha RU era a Universidade Federal. Como que eu vou fazer para comer? O que é o RU? RU é restaurante universitário. Legal. Aí eu falei assim, como que eu vou fazer para comer no RU? Tem que estudar lá, né? Vou fazer uma pós. Para poder comer mais barato. Gente! Aí eu fazia a mestrado em Ciência e Tecnologia no Instituto Federal. Que deu origem a esse este livro. Isso. Aí eu estudava pedagogia na Universidade de Ponta Grossa, Universidade Estadual, e fazia pós na Universidade Federal de Matinhos. E você estava morando aonde nesse período? Eu morava em Pontal do Paraná, porque aí é assim, era 15 quilômetros para Paranaguá, onde eu estudava o mestrado, era 19 quilômetros para fazer a pedagogia, que era em Pontal do Sul, que é um bairro de Pontal do Paraná, e mais 15 quilômetros, então eu ficava bem no meio ali, que era na região do Guaraguaçu. Eu morava ali. E Helena, como deu a louca? Você falou, eu vou pro Paraná fazer mestrado. Cara, Então, como que foi esse processo? Então, a minha filha, ela sempre quis fazer biologia marinha. Então, biologia marinha tinha lá no Rio Grande do Sul e ali em Paranaguá. Então, ela falou assim, eu acho que aqui Paranaguá é mais perto de Amambá e tal. E fomos para lá para ela tentar fazer ciências biológicas com ênfase em biologia marinha. Conseguiu passar, né? Nesse tempo que ela estava lá, eu falei, bom, eu vou ficar fazendo nada, eu vou estudar também, né? Aí eu fiz uma pós em História e Geografia, e depois eu fiz mestrado, fiz uma outra pós em Educação na Universidade Federal, para poder comer mais barato. E aí... Gente, é as coisas que a gente passa pra... Gente, as pessoas acham que quando a gente tem um sonho, é igual o Baggio falou. Lembra, Raul? Lembra disso? Do quê? Quando ele falou do sonho, que a gente tem que arregaçar as sim, mangas. sim. Isso aí, não adianta você ter o sonho. Cara. Você tem que meter as caras. E se você precisar economizar, comer em restaurante popular, entendeu? Cara, tem uma época da minha vida que eu passei em Campo Grande. Claro que eu nunca passei necessidade. Eu sempre, minha mãe e meu pai, graças a Deus, puderam sempre me prover em muita coisa, mesmo até quando eu tava fora, né? Mas a gente saía do escritório que eu trabalhava, o meu salário não era lá grandes coisas em Campo Grande, né? A gente ia comer num restaurante, a gente pagava 2 passos de ônibus. Então. Por quê? Pra gente não ir pra casa e voltar, que demorava muito mais do que eu tava fazendo. Eu tava trabalhando pra quê? Pra minha vida ir pra frente quando eu morei lá. E eu estudava, trabalhava e tocava a vida. A gente ia comer com 2 passos de ônibus. E era uma galera, gente, era o Degrau, eu acho que era Degraus o nome do negócio, ali perto da 14. Muito bom o restaurante. E era o que tinha. Então, e aí, quando eu terminei esses cursos, eu falei assim, não, agora eu vou terminar os outros que eu estava fazendo. Aí terminei Ciências Sociais, fiz Geografias, fiz Gestão Pública e estou terminando Engenharia Ambiental. Eita, ô Raul, o que dá pra fazer aí essa mulher polivalente? Dá pra escolher cada dia da semana o que vai. Oi, Léo, tudo bem? Ó, aqui nós estamos ao vivo aqui no TikTok, galera. E tem um pessoal que eu sigo bastante aí, né? E conversa com a gente. Oi, Léo, seja bem-vindo à live do DigoCast, Léo. Vamos curtir aí, galera, que tá online aí, que tá ao vivo aí. Vamos curtir. Léo, obrigado pela presença. Ana Silvia, muito obrigado por estar aqui assistindo, tá? Rian também tá aqui, Josenilton,
Luzia, Galdino e por aí vai. Temos algumas pessoas aí ao vivo. Ô, Léo, obrigado pelo Hair to Me. Eu vou postar. É assim que funciona. E outra, esse podcast vai estar na íntegra e no nosso canal do Vermelhinho, né? Que eu não posso falar aqui porque eu tô online, né? Eu não posso falar o nome do Tchutchuk, tá? Mas é assim mesmo. Vamos lá. Bom, você estava falando de você tinha ido para Paranaguá, para Pontal do Paraná, fez toda essas faculdades, estudar esses remeleixos todos, né? E voltou para Mumbai na época da pandemia. Isso. Eu fui para Nova Zelândia, né, fazer um intercâmbio. E aí, quando eu voltei da Nova Zelândia, já no começo de 2019, a gente fez uma viagem de moto, eu e o Fininho. A gente fez o sul do Brasil, que a gente já tinha feito algumas vezes, mas fez uma rota nova. Na volta, eu fiquei lá em Pontal do Paraná, mas fevereiro, assim, se não me engano, era dia 22 de fevereiro. A Bolsa de Valores, que eu trabalho com Bolsa de Valores também. A Bolsa de Valores caindo. Dá pra gente fazer um benzimento, assim, verdade. Gente, o que essa mulher não faz? Tava caindo demais, e aí, assim, eu falei assim, gente, como é que vai ficar a situação aqui, né? Aí eu voltei da Nova Zelândia, eu tava sem emprego, porque antes eu trabalhava no Instituto Federal, eu dava aula no Você largou curso tudo pra técnico. fazer intercâmbio? Larguei tudo. E foi embora. Larguei tudo. O povo falou assim, não, pega esse dinheiro que você tem aí para comprar passagem e investe em alguma coisa. E aí eu fiquei pensando, tá, eu invisto. Não era muito dinheiro, eu comprei uma passagem assim bem na promoção na época, paguei 3.500, se não me engano, ida e volta, que é um milagre. Um milagre. Se você for ver lá, é de 15 mil para frente passagem para Nova Zelândia. Não caiu no conto da Max Milhas, não. Não, graças a Deus. Mas eu fui e voltei com muito medo, porque eu fiz tudo sozinha, não fui com agência, nada. Eu fiz tudo por conta, porque eu não tinha dinheiro para gastar mais, né? E aí, quando eu voltei, teve esse problema da pandemia e eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para trabalhar agora? Aí o Fininho falou, não, vem pra cá, fica aqui, tem casa, né? Porque lá eu pagava aluguel, eu pagava tudo. E os meus vizinhos lá no Guaraguaçu eram todos muito queridos. Eu era muito amada por todo mundo lá. Trabalhava na associação de moradores, ajudava eles, ajudava o povo a estudar, fazer tarefa, fazer programa social, tudo. E aí eu me tranquei em casa, porque para eles esse negócio de pandemia não existia. É uma comunidade que ela fica perto da cidade, mas eles têm um conceito próprio, caiçara, né? Se você chegar lá agora, eles vão te tratar como se você fosse de casa. Ah, não, senta aqui, vamos tomar um café. Não quer nem saber teu nome, sabe? Eles querem te acolher. Eu lembro. É verdade. Eu fui lá. Então, e aí eu falei assim, eles tinham que ficar abraçando, conversando, e eu morrendo de medo da pandemia. Bem no início, eu falei, meu Deus, vai morrer todo mundo, que eu vou me trancar. Me tranquei em casa. Eles começaram a fazer campanha na porta da minha casa, achando que eu estava em depressão. Que eles queriam que eu saísse para fora. Aí, liguei pro Fininho, falei, vem me buscar, mas chega aqui à noite, porque de manhã cedo a gente vai ter que ter partido, para não ter que abraçar todo mundo. Com medo do coronavírus. Eu tava com medo mesmo da pandemia. E aí ele foi, eu juntei umas roupas, pus no carro e vim embora. Só que aí eu paguei um mês de aluguel, paguei outro mês de aluguel e o dinheiro acabou. Falei, agora o que eu faço? Eu tinha deixado uma chave com a Daniele, que é a minha amiga, aquela que fez pedagogia comigo. Falei assim, entrega a casa. Ela falou assim, mas tuas coisas estão tudo dentro. Falei, entrega com tudo, porque eu não vou poder voltar. E aí ficou meus livros, ficou minhas roupas, ficou tudo meu lá. E abandonou aquela vida. Abandonei. Aí fiquei aqui, aí comecei a trabalhar no SIG, no mercado, no administrativo. Passei num processo seletivo lá. Pedi as contas aqui, falei, não, lá é minha vida, vou morar perto do mar. Voltei para lá. Cheguei lá, como eu tinha ido para Nova Zelândia, eu estava devendo umas matérias do meu curso de pedagogia. E eu ia cumprir naquele ano mesmo. Mas eles não quiseram aceitar e me liberaram do processo seletivo. Lascou. Voltei para Mumbai de novo.
E aí começou a trabalhar na prefeitura. E aí eu comecei a trabalhar na prefeitura e tô lá até hoje. Legal. Muito bom. E como é que é ser dona de CG? Não era bem dona, né? Eu era dona do coração do dono. O que é melhor. O que é mais legal, né? É mais legal, porque aí você acelera sem medo. Olha, viu, Raul? Você pode acelerar sem medo quando você é dona do coração do dono. Muito boa Mas a eu teoria. sei a história que você quer. A história, assim, era... Eu sei a história que você quer. Que eu era bem doidinha. Naquela época a gente não usava nem capacete, nem Não, porque nada, né? a Helena No- motociclista, né? É motociclista, né? Motociclista. Não é motoqueira, não, né? Não. Não é motovelocista. Hoje Não é eu tenho motovelocista. Hoje, olha, eu tenho um assim de piloto de fuga. Você tem um pouco de piloto de fuga Eu também? tenho. Ai, Então. ai. Porque aí começa a história da Helena motociclista. Aí eu tava aprendendo, né, a andar de moto. Quem começou a me ensinar a andar de moto foi o Fininho. E aí tinha uma CG, 90 e... Isso aí era 91. Era 92, 90 ele comprou a moto. Em 91 ele andava. O colega dele tinha um caminhão boiadeiro e nós a moto. Na subida do Panduí, na época era uma ponte só, assim, fez a curva e eu pilotando a moto, correndo carreira na subida do Panduí com o caminhão boiadeiro. E eu de moto e o cara de caminhão. Eu ganhei, tá? Só pra ficar claro aí pra todo mundo. Você ganhou do caminhão boiadeiro. Eu ganhei do caminhão boiadeiro. Ai, ai. É, fazer o quê? E Helena, e como que você teve esse amor, essa paixão por moto? Porque desde que eu me conheço por gente, a Helena é uma moto. Então, eu acho que eu tenho paixão por máquina. Não é só moto. É assim, eu gosto de máquina pesada, eu gosto de patrola, eu gosto de coisa grande e de moto potente. Eu ando em motinho, tem problema. Motinha. Eu ando em motinho, mas eu gosto de moto grande e eu gosto de motor. Meu pai era mecânico, eu acho que eu herdei um pouco isso dele. Eu gosto de máquina. E você também, a Helena foi dona de lan house. Foi. Né? Helena Eu foi herdei, eu herdei uma lan house. Não vamos Eu sou herdeira. a herdeira de uma lan house. A gente falou assim, não quero mais, vamos embora, né? Como que foi o tempo de lan house, Helena? Na verdade, a gente começou... Não, eu já tinha lan house, né? Você já tinha. E aí, num belo momento, apareceu a Helena lá na minha porta. Não, eu bati palma e falei assim, ó, eu quero vir trabalhar aqui. Não, mas essa história aí é outra das minhas dificuldades econômicas. O que aconteceu? Eu fui fazer história. Não, vamos começar do começo esse negócio. Essa história tem muito de nós dois, tá, gente? Essa história tem muito de nós dois. Eu fiz o vestibular para o EMES. Uma época que abriu que era gratuito, porque eu não tinha dinheiro para pagar para o vestibular. E que fique claro para todo mundo que a minha família nunca apoiou estudo. Desde pai, marido, ninguém queria saber negócio de estudo. E eu louca para estudar. Eu queria ler, eu queria escrever, era o que eu queria fazer da minha vida, era estudar. Aí saiu um edital da UEMES que a inscrição era gratuita. Me inscrevi a família inteira, né? Mas aí fui lá fazer o vestibular, passei em 20º lugar, sem cursinho, não lia nem bula de remédio. Passei em 20º lugar, de tanta vontade que eu tinha. Todo mundo comemorou, passou no vestibular. Fui lá, me inscrevi, fiz a matrícula. Aí entornou o caldo. Não, porque onde você se viu, estudar, capaz, não. Falei, não, eu vou estudar. E eu tinha possibilidade. Minha vontade era fazer administração. Só que em Inhamambai só tinha história, administração, Ponta Porã. Podia? Podia. Só que eu pensei, se eu me inscrever para administração, não vou vingar. Vai dar muito tempo com todo mundo contra, Não tinha administração da Fiamma na época? Não tinha nem Fiamma, eu acho. Não, Fiamma já tinha. Então, mas é porque eu não tinha dinheiro. Fiamma é particular. É verdade. Né? Você tem que lembrar da parte que eu não tinha dinheiro. Tem coisas que a gente não... Comecei a estudar história e tal. Xerox, naquela época não tinha livro, não tinha coisas digitais, nem computador para você ler, quase ninguém tinha, eu mesmo não tinha. Era tudo Xerox, e aquilo era um horror de dinheiro em Xerox, e eu não tinha dinheiro. E tinha gente que tinha lan house. Aí
primeiro trabalho grande da faculdade, professor Diogo, me perdoa, eu vou contar essa história aqui. Primeiro trabalho grande da faculdade, o professor Diogo deu 2 livros pra gente comprar, era para comprar o livro. Você podia optar por um livro ou pelo outro livro, tinha que fazer uma resenha do livro. Gente, eu tinha pavor, porque tudo pro Diogo era comprar livro. E fazer resenha. E fazer resenha. Gente, eu estudei com o Diogo também. Gosto dele hoje, sabe? Eu entendo o que ele fazia. Porra, mas fazia a gente comprar livro o tempo todo. É. E eu não tinha dinheiro para comprar o livro. Aí eu fiz um acordo com os meus colegas. Falei assim, vocês compram o livro e eu vou fazer a resenha de vocês e a minha. Do livro, porque aí eu tinha oportunidade de ler o livro. Aí eles compraram o livro, todo mundo, quem pôde, comprou. Eu acho que eu fiz umas 10 resenhas de cada livro. Vamos lá. Vamos lá. Peraí. O Diogo fazia a gente comprar o livro dele. É. Deus me perdoe, não era pra contar isso, mas a gente tinha que comprar o livro dele. Porque não podia tirar xerox do livro dele. E aí, como era a minha primeira resenha, eu não sabia se eu podia, Eu podia falar se eu isso, tinha Helena? capacidade. Eu podia falar isso. Raul, isso aí eu podia falar? Eu tenho Eu guardado. acho que sim, né? É mentira? Não, não é mentira. Então, Não é mentira. Mas eu tenho. Foi o primeiro. Um colega meu me doou o livro. E eu tenho guardado, achei essa semana lá em casa. Então, assim, meu primeiro livro, depois de ter comprado, depois de ter ingressado na universidade. Foi o primeiro livro que eu tive na vida. Eu fiz as resenhas e me foi doado o meu primeiro livro. E aí eu fiz as resenhas. E aí eu cobrei R$5. Não, mas gente, peraí. Pelas R$5 era muita grana na época. Não era tanto R$5 assim. É na porque época eu era achava que equivalente eu a não comprar tinha um capacidade de escrita. R$5 na época era equivalente a comprar um terreno hoje em dia. Quem dera, quem dera. R$5 talvez fosse umas xerox. Mas aí eu falei, agora eu preciso, né, fazer mais coisas e tal. Mas eu não tinha computador. Eu nem digitava direito. Aí eu bati palma lá na Lan House e falei assim, eu quero trabalhar aqui. Porque aquele mundo, aquelas máquinas, elas me chamavam demais a atenção. Eu amava aquilo ali. E aí alguém me aceitou. Como não aceitar uma pessoa dessa, né? Como não aceitar? E foi bom para ambos os lados. Acho Crescemos que juntos. Crescemos juntos. Crescemos juntos. Né? E a gente saiu de um negocinho apertadinho na frente da casa do meu pai. A gente foi para um lugar maior e depois para um maior ainda. E hoje nós estamos aqui, ó. Isso aí. A Helena, escritora, formada em um monte de coisa. E digito. Trabalhando. Agora eu digito bem. Hã? Agora eu digito E bem. digita, porque Deus o livre, a gente não dava para dar um trabalho para ela fazer, né? Mas a Helena também já quis ser fotógrafa, Sim. né? Que conta essa história pra gente, porque eu lembro disso, assim. Então, eu tinha uma câmera digital na época que quase ninguém tinha câmera digital. E aquelas primeirinhas, apesar de serem pequenas, elas tinham uma qualidade muito boa, né? Então, eu quis montar um estúdio e tal, tirar fotos. Mas as pessoas queriam muito fotos, não de estúdio, de eventos e tal. Eu cheguei a fazer como que chama? Não é batizado. Lá na igreja católica, quando vai as crisma. Eu tirei foto de uma crisma na igreja católica. Então até as fotos ficaram boas e tal. Mas aí eu percebi que eu não tinha muita qualificação, porque eu não tinha muito... A visão do fotógrafo. Eu não tinha... A gente tem que ter feeling pro negócio, né? Eu até tinha, eu até conseguia saber a foto que eu queria, mas eu não tinha nem equipamento para aquilo, né? Aí eu falei, não, melhor partir para alguma outra coisa que não tirar fotos. Mas eu tenho umas fotos assim que eu bati... Ficaram legais. Mas foi uma exímia administradora, porque eu largava tudo na mão da Helena e o negócio rodava e eu só me preocupava em trabalhar. E é isso, é assim que funciona. Depois dessa questão, vamos lá, o que mais? Helena, conta pra nós. Gente, a Helena tem histórias aí que, se for tirada do conto da Carochinha, tem até uns montes. Olha, a Ana Silvia tá falando aqui, ó, que falou em fotografia, falou do meu sonho. Tirar foto é legal. Eu tenho o Raul aqui, que é especialista no assunto, né, Raul? Quem vê, pensa. Raul. E eu não vejo uma pessoa que tire fotos e filme tão bem quanto você. Realmente, os filmes que o Raul faz. Você é meu braço direito, esquerdo, minhas mãos, você sabe aqui, né? Não tem.
Helena, Deixa eu ver. conta um fato interessante, assim, uma história engraçada da sua vida pra nós. Mas, rapaz, Ah, engraçada. você deve ter passado. Putz, ó, eu sei que ela já caiu de moto subindo um morro. Algumas vezes. Algumas vezes. Eu já sei. Cara, você tem história de moto pra contar pra nós. Como é que é a Helena motociclista? Porque se eu falar que é motoqueira, eu apanho, né? Como é que é a Helena motociclista? Bom, não, tem uma coisa assim. Eu ando de moto já, né? Que você vê que em 91 eu tava andando de moto, mas eu tirei carteira só agora. Esse ano. Eu tirei Alô, carteira. polícia! Não, eu não tava na rua, não. Pode ficar tranquilo. Não, andar de moto é uma coisa, ter carteira é outra. Eu Diferente. tirei a habilitação agora em 2022. No dia 1º de janeiro desse ano foi a minha primeira viagem de moto que eu saí na estrada. Fui em Sapucaia. Gente, pra testar para. Você é doida pra ter uma polícia pra pedir minha Habilitação. CNH. Mas eu gosto da estrada de Sapucaí, eu gosto de andar Não, naquela agora estrada. tá ótimo. Não, né? mas é porque eu pensei assim, gente, aonde é que vai ter polícia, né? Tipo, é primeiro do ano, o pessoal tá tudo tranquilo, não tinha nada na cidade, eu doido pra mostrar minha habilitação. Falei, vou pra Sapucaia. Não tinha nada também. Ah, Mas fui lá, tirei foto. Não, agora eu já fui pra Serra do Rio do Rastro. Tem uma coisa bem legal. Liguei pra Honda, falei que eu queria comprar uma moto. Falei assim, eu quero comprar uma moto, quero uma NC 750. É nova agora, importada, que ela é DCT, ela tem um câmbio integrado, que ela muda as marchas sozinha. Se você não quiser mudar a marcha, você não precisa mudar. Falei assim, como que eu faço para ir com essa moto para a Serra do Rio do Rastro? Eu falei, não, tem um test drive aqui. Pode vir aqui, pega aqui em Marechal Cândido e pode ir para a Serra do Rio do Rastro. Jesus. E eu fui. Fui e voltei. Nossa, vocês não têm noção que o coração tava assim, feliz da vida, mas a responsabilidade de você sair com uma moto Não é sua. que não é sua, é de... Nossa, Sem seguro. Não, seguro eles tinham, né? Provavelmente eu assinei uma papelada lá pra eles antes de sair. Seguro tinha, Aí você tranquilo, chegou e mas... devolveu uma assim, não gostei, obrigado, tchau. Não, na verdade eu ainda quero. Só eu tive eu fiz o pedido. Eu fiz o pedido da moto, só que é 75 mil uma moto dessa. Então, é espetacular. Eu recomendo aí. Quem quiser comprar, pode ir lá na Honda, faz o test drive, viu? E pode comprar, que eu garanto. É muito boa. Só que não tá ainda pra minha... pro meu bolso, ela não coube ainda. Ela só coube no coração. Só de ter que pagar o livro já, né? Já é uma... Eu fui bem recente, a última viagem que a gente fez foi pra Serra da Bodoquena, que eu recomendo também. Que fica entre Bonito e Bodoquena, só que não é a parte asfaltada, é a serra antiga, que é realmente Serra da Bodoquena, onde tem curva e tudo, que é muito similar à Serra do Rio do Rastro. A gente tem aqui no Mato Grosso do Sul, é lindo igual e ninguém vai ver. Dá pra andar de carro lá? Dá, devagar dá. Mas De a moto a gente anda ali a 100, 120, Mas tranquilo. é estrada de chão? Estrada de chão. Não é asfaltada? Não. Então dá pra andar de carro. Dá, devagar dá. Ai, Se for de Hilux é uma coisa. É. Né? Andar de carro baixo já é outra. ai. O meu carro realmente não dá pra andar lá. Então. Ou dá. Não sei. Eu já caí alguns tombos de moto, não eu pilotando. Porque eu sou muito boa, né? Não, é que eu pilotei pouco, né? Eu falo assim, só Mas- cai quem anda, gente. Exatamente. Só bate carro quem dirige. Ah, Exatamente. se for pra andar de moto e não cair, não tem graça, né? As ações já são mais Até eu que nem interessantes. tenho habilitação de moto já caí de bis. Então. Mas graças a Deus nenhum desses tombos foi andando assim, foi parando a moto por questões de falta de equilíbrio, que nem. Desculpa. Na Serra do Corvo Branco, né? Ela é uma serra muito íngreme, ela é virada assim de lado. A curva, ela não é uma curva assim. Ela faz assim para escorrer a água. Tipo E o aí- paredão de motocross, né? Que o paredão E- do motocross, a curva, ele é bem deitadão, assim. né? Isso. Aí quando você para a moto, nem o Fininho tem uma moto alta. Que aí não alcança o pé no chão. Tá? É deitado assim, não alcança o pé no chão, a moto deita. E quando eu caí lá,
eu tava me recuperando de um acidente. Olha só, uma emenda na outra história. Eu em 2018. Não, termina essa e a gente conta a história. Então, eu caí de moto lá na Serra do Corvo Mas e Branco. aí, caiu e caiu? Só isso? Caiu. Aí outras pessoas vieram socorrer, não me machuquei porque ele tava parando. Tava fazendo a curva, gente descendo, só passa um de cada vez, né? Ali naquela serra, só um subindo ou só um descendo. Aí um monte de gente descendo, ele parou na curva, não deu, caiu. Aí levantou a moto, vida que segue. Vida que segue. Só que. Deve ter doído o coração do Fininho, né? E o meu quadril que tava quebrado. Porque eu fazia o quê? Bandeira que não veja isso aqui. Porque ele não tinha me liberado para viajar de moto. Ah, teimosa, então. Aí- Esse povo gosta, né? Em 2018, isso foi em 2019 o tombo, em janeiro. Em 2018, eu sofri um acidente lá em Curitiba, eu estava atravessando uma avenida, eu ia fazer uma prova de proficiência na UTF-PR, que fica perto da rodoviária ali. E uma médica invadiu o sinal vermelho e me atropelou. E aí, Já atendeu ali mesmo na hora, então? fugiu. Foi pra ser atropelada que seja de médico. Fugiu, Pô, aí chamou os bombeiros e ó, por aqui. Nunca vi a cara da pessoa. Mas me chamou o bombeiro. Chamou o bombeiro. É. E aí. Já é alguma coisa. Aí eu quebrei o quadril em 5 lugares. Foi esse tipo meio implodiu, assim. E aí eu fiquei em cadeira de roda um tempo aí, até me recuperar e caí de novo lá na Serra do Rio do Rastro. Nem tinha sido liberado pra andar ainda. Deus do céu. Mas quem gosta de moto e apronta É. e não tem. Já saiu empinando, dando grau, alguma coisa assim na moto nova? Não, eu tenho amor ao meu dinheiro. Não, eu cuido. Ah, mas todo eu mundo que... cuido, Deus o livre, se a pessoa passar perto, eu já fico olhando assim, ó, será que vai riscar? Você não dá aqueles estralos assim? Pá, 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 pá. Não, que lá estraga o motor da moto. Ah, então... E eu acho muito bonito que a pessoa que tem coragem de fazer, mas eu não. Aqueles zerinhos que você... Quando a gente vai pra Ponta Porã ali no motorcycle, que o povo fica fazendo zerinho, rodando, aquelas nunca fez? Não, Ah, então não Não. tem graça. não. Ah, Eu sou motociclista de viajar, de ver Off-road, natureza, então, né? off-road, não é esse negócio de ficar destruindo motos, não é comigo, não. Helena, eu acho que falamos aí do livro, falamos um pouco da vida da Helena, Helena motociclista, as dificuldades que a Helena teve aí pra chegar onde ela chegou hoje, né? E eu acho que todo mundo que tem um sonho tem que persistir nele e toda vez, e eu acredito que isso sempre, né, sempre tá certo, né? Se você acredita naquilo que você quer e vai atrás, que eu acho que é o caso de todos nós aqui, que estamos aqui no estúdio, dessas pessoas que nos assistem também, né? Tudo dá certo, né? Eu falo que tudo vale a pena quando a alma não é Quando a pequena, alma não é pequena. né? Então a gente consegue aí alcançar feitos que a gente não acredita que a gente chegou, né? Então. E nisso eu sei que você quer declamar mais uma poesia pra gente, né? Então, tá, deixa eu olhar aqui a minha lista de coisas que eu tenho que falar. E lista de coisas. Você preparou isso? Deixa eu ver isso. Não, é só. Eu escrevi agora. Ah, Deus do céu. Eu sei que tem uma poesia Quero aí. Eu quero a poesia. Não vou falar poesia. Então, também quero lembrar e agradecer, né, a Bíblia Editora, que me deu suporte nesse momento aí que eu tive a ideia, falei assim, eu quero fazer esse livro pro aniversário de Amambai. Entrei em contato, falei assim, tem como? Vai sair? Foi assim no susto, aí eu falei, ó, tem. Falei, então bora. E aí foi um trabalho de equipe, foi bem corrido. Agradecer você também, que ajudou bastante. E vamos lá para uma poesia que vai estar no livro. Eita, isso é um spoiler. Isso é uma spoiler. Exclusiva. É exclusiva. Vai fazer aquela voz sexy de Ah, não locutora de tenho rádio. voz sexy de locutora de rádio. Você quer ler a poesia? Eu não. A poesia é sua. Então tá. És tu, Amambai. Amambai, ó terra bela, de mil encantos rara, onde o sol em campos de vacaria se despede em chama. Seu calor é viril, sua luz não se compara, e a beleza do teu entardecer a todos clama e aclama.
Teu povo, forte e valente, de gentílico tão nobre, amambaiense, que em teu solo com o amor labuta, na fronteira com o Paraguai, onde o sol se dobra, e a voz da natureza em teu seio tão bela se escuta. 3 aldeias indígenas em teu manto resistem, ecoando histórias ancestrais em cada amanhecer. Em teus arredores, cidades vizinhas florescem, em teu coração, ó Amambai, todos querem viver. Teu relevo levemente ondulado, igual mar em calmaria, teu céu vasto, onde as estrelas fazem morada, tua população crescente em harmonia, ó Amambai, és a joia mais preciosa e amada. Teu fuso horário em descompasso com Brasília, mas em teu tempo tudo floresce e prospera. Tua história, ó Amambai, é maravilha, tua beleza em cada canto sempre se espera. Ó Amambai de Mato Grosso do Sul, tua poesia se escreve em cada rua e avenida, em cada sorriso aberto, em cada gesto. Amambai, em meu coração tu és vida. De uma Tops. verdadeira amambaiense. Tem mais uma aí? Tem mais uma aí? Não tenho. Ah, Aqui eu não tenho. cadê a do livro? Posso ler a do livro. Cadê a do livro? Vamos E ver eu a acho página assim que tá que aqui. esse livro tem muito a casar com a proposta dos 75 anos da cidade de Amambai. Gente, é a primeira. A primeira é crônica. a primeira, né? Tirou o primeiro lugar. Gente, que é isso? É grande? Não, é curtinha. Vamos ler. Eu vou Isso, ler essa. lê você. Pode, Raul? Você deixa, Raul? Claro, é. Ontem é o nome da poesia. Ó, pseudônimo Luna Lan. Ah, então hoje não dá pra declamar. É. Fui ontem buscar dentro de mim um último fio de dignidade e percebi que pouco havia restado de tudo que tentei ser. Tentei vestir-me como a ocasião pedia. Há tempos não escolhi uma roupa. Pegava-as a esmo. Soltei os cabelos, escovei-os e prendi-os como pude. Olhei para as maquiagens tristemente. Já não lembro mais como se maquia uma mulher. Tentei, errei, por fim passei lápis apenas. Ficou bom. Afinal, de que me serve esta máscara se não pode mascarar minha tristeza? Os dias do ano atropelaram-se de tal forma que o meu corpo ficou maior que as minhas roupas que tinha. Não sobrou muita coisa a ser escolhida. As sucessivas desilusões levaram a uma depressão silenciosa, que não há chocolates ou carinhos que consolem. Vesti-me com algo que me parecia melhor. No entanto, a decadência não me proporcionara nenhum espelho para que eu observasse o espetaculoso grotesco. Passei com cuidado uma gota de perfume. Já se ia escurecendo e, ao pensar em um sapato de salto para acompanhar o figurino, lembrei-me do cansaço, do dia inteiro de trabalho que me fazia inchar as pernas. E desisti. Coloquei logo um tênis por precaução, porque também chovia. Nesse ponto, já não era nem homem e nem mulher. Já não havia algo que se pudesse fazer para que o sorriso voltasse, porque, acima de tudo, deixei de acreditar nas pessoas, principalmente aquelas a quem havia me dedicado tanto. Tentava achar dentro de mim um motivozinho, sequer para que parecer um pouco mais arrumada. E havia. Tinha-se que tentar de novo e de novo. Porque, se eu abandonar-me como fizeram os outros, é sinal de que nada vale. E assim puxei o capuz sobre a cabeça como se fosse uma capa abençoada e fui distribuir o meu sorriso, triste por aí. Porra. Ó, é de arrepiar o caboclo. É de arrepiar o caboclo. Essa foi do livro Crônicas, Contos e Poesias, né? Publicado em Paranaguá em 2014, que tirou o primeiro lugar nesse concurso e salvou, né, o mês da Helena, segundo a Helena, né?
assim mesmo. E existe tipos e tipos de poesia, por exemplo? Eu sou bem Existe. ignorante do assunto. Não, existe. Então, tipo, por exemplo, toda poesia existe rima? Não, existe- Ou existe. Porque eu sei que além de existir a rima, existem vários tipos de fazer rima. Como que é essa questão mais técnica do corpo da Então, poesia? assim, tem poesia, por exemplo, de rima AB, AB, que a Sim. gente fala, né? Que aí, por exemplo, terminar com ava, aí com ão, ava, ão. Esse é AB, AB. Tem poesia ABBA, Que a entendeu? rima só é na Isso. segunda e terceira estrofe. Isso é tipo de verso, né? É o verso com o tipo de rima. E aí tem soneto, tem terceto, tem vários tipos de poesia. Eu Tudo é escrevo poesia. tudo é poesia, né? Mas Porque aí eu também elas têm várias eu sempre tive classificações. dificuldade, a Bruna já me explicou um monte de vezes, eu sempre esqueço. Eu sempre tive dificuldade de diferenciar o que é poesia e o que é um poema. Então, e aí eu não consigo também te diferenciar poema de poesia. Me dá a impressão de que tudo é poesia, mas nem Isso. tudo é poema. Parece que Exa- poema não, e o é poema isso tem um corpo específico de como exatamente, é é igual o feito. soneto que tem um corpo específico também. E que o soneto também é uma poesia. O poema também é uma Exatamente. poesia. Tipo, música também, de certa forma, é poesia. Então, tipo, a poesia é um jeito mais amplo de englobar. Esse que o Rodrigo acabou de ler, por exemplo, é uma crônica, né? Ele parece uma poesia, mas ele não é, ele é uma crônica. Parece mais uma narração de algum. Ele Exatamente. tem Ela uma é uma narração. A narração crônica que de fica. de um contexto, né? Isso, que ela fica entre a ficção e a realidade ali. Na verdade, para os outros, isso aqui pode ser uma ficção. Para mim, era uma realidade. Sim, sim. Eu escrevi com base na realidade. Então, assim, a crônica é essa narrativa. O conto ele já é uma narrativa maior, né? Ele Sim. tem especificidades maiores, vai ficar aí até umas 20 páginas, você consegue um conto. E um mini conto, 8.000 caracteres, mais ou menos. Olha só. A palavra poema vem do verbo grego poeio, que quer dizer fazer, criar ou compor. Dessa forma, o poema é definido como um gênero textual e literário que tem como finalidade expressar sentimentos, emoções e pensamentos de quem escreve, tá? A estrutura básica do poema contém versos, estrofes, rimas e ritmo. Os versos são todas as linhas que formam o poema, isso aí tranquilo, né? E são classificados pelas métricas que correspondem à medida dos versos. Já as estrofes são um conjunto de versos que compõem o poema. Tá, isso aí é normal do coisa. Entre os elementos que formam a estrutura de um poema, temos também as rimas, que são definidas como semelhantes. Então parece que poema tem que ter rima. E a poesia ela não precisa ter rima. A poesia não precisa. Pelo que eu bem entendi, isso. pelo que eu entendi aqui, e eu sou bem cru nisso, embora eu tenha os escritos, né? Nós, né? Todos nós. Então E tu temos tem alguns rituais na hora de escrever? Porque eu imagino que quem escreve geralmente tem. Por exemplo, eu imagino que tem pessoas que escrevem que preferem escrever à mão. Ela vai escrever, pega o papel, escreve à mão. Tem pessoas que eu acho que não dê tanta diferença, às vezes, de digitar. Tanto que até em filme tem pessoas que gostam de escrever na máquina de escrever. Tipo, parece que o barulhinho, a mecânica. Você tem algum desses rituais ou você é bem mais livre quanto a É isso? bem interessante sua pergunta, porque para eu escrever, eu tenho gatilhos. Tipo, Eu tenho gatilho. Aí, assim, mas não é uma questão de escrever, porque eu escrevo a poesia primeiro na cabeça. Eu penso ela inteirinha. Não, E depois que eu vou... a gente tava no meio de uma reunião, eu falei um negócio. Para aí que eu vou ter que ir lá pra minha sala. Pera aí que eu vou ter que ir lá pra minha sala. Pegou, catou, correu assim, escreveu. Porque eu pensei uma parte numa poesia que eu tinha que corrigir, falei, mas eu achei, era isso, mas não tinha nada a ver com o que ele estava falando, é que a minha mente já estava viajando. Então eu tenho gatilhos que me despertam a poesia. Aí esses dias eu estava indo para o trabalho, em uma quadra, eu estava indo para o trabalho de carona, em uma quadra que eu andei assim, eu já fiz a poesia e aí procurei um verso que rimava ali, cheguei no trabalho e já digitei. E assim É vai. assim que nasce a poesia em mim. E aí eu mais à noite deito para dormir. Antes de dormir eu escrevo umas 2, 3 poesias na cabeça. Eu perco elas todas porque eu não levanto para escrever de preguiça.
Mas eu escrevo muito na cabeça à noite. Depois elas vão surgir mais pra frente ali, às vezes eu emendo essas São os coisas. nossos silêncios barulhentos na cabeça, né? Exatamente, eu tenho muito disso. Os silêncios barulhentos. Ai, ai. Raul, mais alguma coisa? Não, essa parte técnica eu tinha curiosidade mesmo, porque é interessante, né? Porque é algo muito particular, porque que nem ela comentou sobre os gatilhos, né? Se Sim. torna algo muito particular, porque se expressar através do textual é algo, de certa forma, geralmente ligado ao sentimental, é algo muito individual de cada pessoa. Então é interessante ver como cada pessoa tem um certo gatilho, o que mais motiva ela a escrever, o que faz ela ter mais motivação de colocar no papel. É bem interessante isso. Você vê, eu tenho lá no blog, que é Gritos de um Universo Diverso, uma poesia que eu estava sentada esperando o ônibus passar para eu ir embora para casa. Tinha saído da universidade. Aí passou uma mulher grávida, assim, do outro lado da rua. E aí eu pensei, falei, poxa vida, tá todo mundo fazendo filho, né? E eu tô só estudando. E aí eu falei assim, não tô só estudando, eu Isso é tô dúvida. fazendo poesia. E aí eu fiz uma poesia que chama A Parideira. Lê lá para você ver. A pergunta é essa questão de estar todo mundo fazendo filho. É dúbia ou Não, era? não. Não, é porque assim, eu estava na frente do Instituto Federal e ele está localizado numa área carente. Então, assim, as meninas novinhas, assim, tem muita menina grávida, tinha, pelo menos naquela época, né? E aí, assim, e aquilo é uma questão social que me preocupava, mas que fez surgir a poesia. Né? E eu, assim, gosto muito. Quem começa a ler a poesia acha que é uma mulher grávida, mas no fim ela vai parir uma poesia. Ela vai parir uma poesia. Helena, eu quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios do DigoCast. Eu quero agradecer a presença sua no programa. Saiba que você é sempre bem-vindo aqui para falar dos seus projetos, das suas poesias. E é isso. Vou deixar o microfone. Eu esqueci. Meu Deus, o que ele esqueceu? Eu esqueci. Não vou fechar o programa ainda. Tem um bolo de aniversário? Hã? Não, o aniversário é só dia 21 de setembro. Entra o bolo! Não, É só dia 21 de setembro. Entra a surpresa. Todo Eu mundo tenho, cantando parabéns. Porque é aniversário hoje? Não. Então não é isso. É o seguinte. É a pergunta clichê do programa, que o papo tava tão bom que eu esqueci. Helena, se hoje você pudesse dar um conselho pra Heleninha, lá de antigamente, a menina, a criança, qual que é o conselho que você daria pra Helena? Larga tudo que você tá fazendo e começa a estudar agora. Não deixa pra estudar depois de velho, não. Ótimo, era isso aí que tava fazendo. E eu quero aqui também já fazer um merchan e agradecer ao Anderson, ó, que faz essas canecas maravilhosas aí pra Olha, gente, com meu tá? nome. Personalizada aí, ó, tá? Aqui pro DigoCast. Se você tá precisando de uma caneca personalizada, se você tá precisando de um brinde, de qualquer coisa pra sua empresa, o Anderson faz camiseta, caneca, garrafa, o que você precisar de personalização, a Personalize faz. Com o nosso amigo Anderson lá. Obrigado, Anderson, por patrocinar para cada convidado nosso uma caneca especialmente feita para vocês. exclusiva, né? Exclusiva. Não existem duas canecas iguais, a não ser a minha preta, né? Obrigado, Helena. Obrigado por tudo. Obrigado pela presença. E o microfone está aberto aí para você falar o que você quiser. Bom, eu te agradeço, Rodrigo, por me acompanhar nessa caminhada de conhecimento, né? A gente sempre caminhou junto. Agradeço ao DigoCast, que fez esse convite. Convido todo mundo para estar lá na UEMS, no auditório da UEMS de Amambai, no dia 8 de setembro, para o lançamento desse livro, Amambai, Tua História em Versos. Agradeço à editora Bíblio por ter acreditado e confiado nesse livro. E seguimos juntos. Muito obrigada. Esse programa vai ao ar no dia 1º. Não, é hoje. Não, esse programa está sendo gravado hoje, no dia 30 de agosto. Ele vai ao ar no dia 1º de setembro. Não! Amanhã? Não, peraí, eu tô. Calma, pera Calma. aí. Ih, vai no ar no dia 8. Vai no ar. A gente faz uns cortezinhos aí, sem problema, e faz o convite para Helena tranquilamente. Eu já tô me confundindo todo. Helena, tá. muito obrigado.